Você sabia que todos nós, absolutamente todos os seres humanos vivos hoje, descendemos de apenas 3 homens? Sem, Cam e Jafé, os 3 filhos de Noé. Depois do grande dilúvio que a gente lê lá em Gênesis, só 8 pessoas sobreviveram na arca. E foi a partir desses 3 filhos que toda a humanidade recomeçou. Gênesis capítulo 10 nos dá a famosa Tábua das Nações, uma das listas genealógicas mais importantes da história. Ela mostra como os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo e formaram os povos que conhecemos. Os filhos de Jafé foram para o norte e para o oeste, dando origem aos povos indo-europeus gregos, romanos, e muitos estudiosos acreditam que até os ancestrais dos europeus e indianos, já os descendentes de Cam se estabeleceram principalmente no nordeste da África e em Canaã. Mizraim, um dos filhos de Cam, é o nome hebraico para Egito. Cush se tornou a Etiópia, e Canaã deu origem aos cananeus, que viviam na terra prometida antes de Israel chegar. E os descendentes de Sem, eles ficaram na região da Mesopotâmia e da Arábia. Deles vieram os assírios, os arameus e o mais importante para a história bíblica, Abraão. É por isso que esses povos são chamados de semitas. Judeus e árabes, por exemplo, são ambos semitas, descendentes do mesmo tronco, Sem. Agora vem a grande pergunta. Se todos eles vieram de Noé, falavam a mesma língua e estavam juntos, o que os fez se espalhar pelo mundo? A resposta está em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. A Bíblia diz que toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Eles encontraram uma planície na terra de Siná, que é a região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Foi lá que surgiram as primeiras grandes cidades depois do dilúvio, e foi ali que eles decidiram construir uma cidade e uma torre tão alta que seu topo chegasse aos céus. O texto diz que eles usaram tijolos e betume. E sabe o que é incrível? A arqueologia confirma isso. As grandes torres mesopotâmicas, chamadas de zigurates, eram feitas exatamente assim. Tijolos de barro queimados e colados com betume, que é uma espécie de asfalto natural. Uma das mais famosas ficava na Babilônia. Séculos depois, o rei Nabucodonosor, aquele do livro de Daniel, tentou reconstruir essa torre para restaurar a glória antiga de Babel. E aqui tem um detalhe genial. A palavra Babilônia na língua local, o acadiano, significa a porta dos deuses. Mas o autor de Gênesis faz um trocadilho. Ele chama a cidade de Babel, que em hebraico soa como a palavra para confusão, porque foi lá que Deus desceu e confundiu a língua dos homens. O texto diz: venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros, e assim eles foram espalhados por toda a face da terra. Gênesis 10 fala de Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor, e diz que o início do seu reino foi Babel. Muitos estudiosos acreditam que Nimrod e Mercar podem ser a mesma pessoa ou figuras relacionadas. Gênesis 10 fala de Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor, e diz que o início do seu reino foi Babel. Muitos estudiosos acreditam que Nimrod e Mercar podem ser a mesma pessoa ou figuras relacionadas. Além disso, um tablete antigo, traduzido por George Smith do Museu Britânico, fala de uma torre que ofendeu os deuses, e eles desceram do céu para destruí-la. Parece familiar, não é? Tudo isso mostra que a memória de um evento como o de Babel não está só na Bíblia, mas na memória coletiva dos povos antigos. E qual é o oposto de Babel na Bíblia? É o Pentecostes. Em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus. Eles começam a falar em outras línguas, e pessoas de várias nações diferentes começam a entender a mensagem do Evangelho, cada um no seu próprio idioma. Em Babel, a unidade foi quebrada pelo orgulho humano. No Pentecostes, a comunicação foi restaurada pelo poder do Espírito Santo. Hoje vivemos em um mundo com mais comunicação do que nunca, mas também cheio de confusão. Mesmo com tantas redes sociais e mensagens, as pessoas parecem não se entender. Mas através do Espírito de Deus, podemos ter unidade de coração e de propósito. Podemos sair da confusão de Babel e entrar na unidade do Pentecostes. Se este vídeo te ajudou a entender melhor essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém. E me conta aqui nos comentários, você já tinha pensado na ligação entre Babel e o Pentecostes? Até o próximo estudo e que Deus te abençoe.